Boa noite. Que Deus o abençoe. Espero que seu dia tenha sido em paz. Seu dia tenha sido em paz, abençoado sob o cuidado de Deus. Alguns que foram trabalhar, imagino eu, em outra região aqui do Rio, receberam uma chuvinha hoje. Aqui ainda deu uma garoa, mas mesmo assim continua bastante quente aqui no Rio. E pela graça de Deus nós estamos reunidos mais uma vez para aprender da palavra dele. E eu convido você a abrir a Bíblia em João, no capítulo 3. Vamos aproveitar o máximo de tempo que nós temos para mais uma vez meditar na palavra de Deus. E o encontro de hoje é um encontro à noite, uma noite semelhante a essa, que alguém deseja encontrar-se com Jesus, assim como você e eu desejamos nos encontrar com Ele, aprender dele. E esse alguém é Nicodemos. João capítulo 3, a partir do versículo 1, nós encontramos o encontro de um dos fariseus, um dos maiores dos fariseus, chamado Nicodemos, com Jesus. Mas antes da gente ler, só para relembrar, vou ficar mais parado aqui para facilitar a vida do irmão Silveira. O Evangelho de João, ele começa dizendo que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 14, falando sobre esse Verbo que era Deus e estava com Deus, e que através dele todas as coisas se fez. Está falando sobre Jesus. E esse Jesus veio e vai dizer que ele era a luz dos homens. Ele veio para trazer vida, ele veio para trazer salvação. E logo no início dessa caminhada do ministério de Jesus, após o seu batismo, Jesus ele realiza o seu primeiro sinal no casamento em Caná. Após isso, Jesus vai purificar o templo, expulsar ali quem estava fazendo da casa de Deus casa de negócio. Ele vai dizer que a casa de Deus deveria ser chamada casa de oração a todos os povos, expressando o desejo de Deus de alcançar a todos quantos abrirem o coração para se encontrarem com o Filho de Deus, com o Salvador do mundo. Antes de iniciar o capítulo 3, vai ser dito que Jesus, alguns se aproximaram dele, mas Jesus não confiava neles, porque Jesus sabia o que era a natureza humana. Jesus conheceu o que você e eu não conhecemos, o interior de cada pessoa. E aqui no capítulo 3 vai começar dizendo que alguém desejou ver Jesus, e esse alguém era Nicodemos. A partir do verso 1 vai dizer o seguinte: havia entre os fariseus, que a gente já viu ontem, que os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que ensinavam o povo, mas que muitas das vezes foi repreendido por Jesus por conta da sua hipocrisia. E esse homem que vai até Jesus, ele era um fariseu, ele se chamava Nicodemos, mas ele não era qualquer fariseu. É dito no verso 1 que ele era um dos principais dos judeus. Ele era alguém de uma posição de destaque. E a Bíblia, ela foi escrita para a gente ler, não separando as porções, mas a gente conectando as histórias. No capítulo 3, nós encontramos a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus se encontra com Nicodemos, nós vamos ler, na calada da noite. Nicodemos, ele não quer se encontrar com Jesus de uma maneira pública. Por quê? Jesus ele tinha acabado de expulsar muitas pessoas do templo, pessoas que estavam lucrando de maneira indevida e desrespeitando o nome de Deus, que estavam fazendo da religião e da adoração um negócio, uma fonte de lucro. Isso já gera de início uma oposição a Jesus. E se Nicodemos ele se associasse a Jesus, ele poderia o quê? Ter sua reputação manchada. E ele vai se encontrar com Jesus, mas não diante de todos, mas na calada da noite. E Jesus se encontra com esse homem, que o seu nome é dito, que é Nicodemos, na calada da noite, e ele é um dos principais dos judeus. Só que no capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher, e há um grande contraste, porque não é dito o nome da mulher. A mulher não era benquista, mas era mal falada, muito provavelmente, e Jesus se encontra em plena luz do dia, ao meio-dia. Há um contraste.
Um homem que é dito o nome, que é benquisto e que encontra com Jesus na calada da noite. Uma mulher que não sabemos o nome, que é mal vista e que encontra-se com Jesus na plena luz do dia, ao meio-dia. Há um contraste, mas ambos estão se encontrando com quem? Com Jesus. E Jesus lida com ele de maneira diferente, como lida com você e comigo, mas com o mesmo propósito: alcançar o nosso coração, nos atrair a Ele, para que nele possamos ter vida, transformação. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que Jesus deseja que aconteça na vida de Nicodemos, que nós vamos aprender hoje. Versículo 2: Nicodemos foi de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos, ele chega até Jesus e diz assim: olha, eu sei que você é mestre, mas não é um qualquer mestre, é um mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que o Senhor faz, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele, se não tiver intimidade com Deus, se não estiver andando com Deus. Essa fala de Nicodemos é uma fala como, às vezes nós nos aproximamos de alguém, nós começamos meio que a gabar aquela pessoa, elogiá-la, para que ela se sinta bem, ela, vamos dizer assim, se desarme, e a gente possa conversar com ela de uma maneira mais tranquila e alcançar dessa pessoa que a gente quer. Só que Jesus, ele não cai nesses elogios de Nicodemos. Nicodemos diz: olha, sabemos que você é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer algo se Deus não estiver com ele. Só que Jesus, ele já corta a conversa de imediato. Versículo de número 3: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Teve um momento dessa semana que eu falei que o tema que Jesus mais falou nos evangelhos, qual foi? O reino de Deus. Esse é o tema que você vai encontrar do início ao fim. Se você ler, por exemplo, Mateus capítulo 13, lá vai ter o que nós conhecemos como as parábolas do reino. Jesus vai dizer: o reino dos céus é semelhante a isso, o reino dos céus é semelhante àquilo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor das sementes, mas lançado ao sol, germina, cresce, e as aves do céu vêm buscar sombra nessa planta que germinou. E isso nada mais é do que Jesus usando a linguagem lá de Daniel. Vocês lembram? Quando o rei Nabucodonosor, ele é comparado a uma grande árvore que as outras nações vêm buscar refúgio debaixo dele. Seja um símbolo de um reino seguro. E Deus, em Cristo, ele inaugura esse reino, o reino de Deus, para que nós possamos desfrutar do que Deus quer nos dar plenamente no futuro, já parcialmente no presente. E por isso que Jesus olha para Nicodemos e interrompe esses elogios e diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Você não pode ver o que eu estou realizando, o que está acontecendo no mundo, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto. Você precisa de uma transformação. Você precisa de uma transformação de dentro para fora. Algo sobrenatural, algo vindo do alto, algo que você não consegue por si mesmo. E Nicodemos, ele ouve isso e ele vai se espantar, e talvez você se espante também. Como é isso? O que eu preciso vivenciar? Nicodemos, ouvindo isso, ele diz no versículo 4: Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus fala de nascer do alto, para ver o reino de Deus, para enxergar com clareza quem Jesus é, o que ele está fazendo, o que ele está ofertando. Nicodemos, ele não entende muito bem e ele diz: como pode um homem sendo velho voltar ao ventre materno? Jesus, mais uma vez, não dá bola ao que Nicodemos fala, e ele repete, só que ele amplia, mas é assim: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, Jesus diz: quem não nascer do alto não pode ver. Segundo, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode participar desse reino. E Nicodemos, quando ouve isso,
Ele não entende. Mas Jesus está falando de uma transformação que é realizada pelo Espírito de Deus sobre nós. O Moisés cantou de um desejo que deveria ser ardente em nossa vida, que o Espírito de Deus viesse sobre nós, assim como a chuva vem sobre uma terra seca, que está sem vida, e produz vida e abundância. O Espírito, quando vem sobre nós, ele transforma a nossa vida de tal maneira que a situação ao nosso redor, as circunstâncias de nossa vida podem não mudar, mas que dentro de nós tudo muda. Por isso que a Bíblia vai falar de uma paz que excede todo o entendimento. Não uma paz que se alicerça nas circunstâncias, mas que é apesar das circunstâncias. Você entende? É algo pleno, é algo sólido, que o Espírito coloca em nós através dessa transformação. E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele continua dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, ele dá a ênfase na ação do Espírito, na transformação da vida, para sermos nova criatura, para andarmos em novidade de vida. O Espírito tem que transformar de dentro para fora. Quando o ser humano cai em pecado, vai dizer que ele se afastou de Deus, mas ele tem uma visão clara de quem Deus é, da sua justiça, da sua bondade, do seu amor, da sua graça. Ele tinha prazer em estar com Deus, em viver com Deus, e a Bíblia diz que ele via Deus face a face, pois é dito que Deus foi em direção ao homem na viração do dia. Mas quando o ser humano peca, ele toma uma prerrogativa que é divina, de escolher e decidir o que é bom, pois até então é Deus quem diz o que é bom, e no final da criação ele vai dizer: e eis que é muito bom. E na queda o ser humano vai olhar e vai dizer: e eis que é boa. É uma prerrogativa que é divina, decidir de fato o que é melhor para nós como Criador. Mas o ser humano, ele rouba essa prerrogativa divina, se afasta de Deus, e isso acarreta algumas consequências. De imediato, quais são? Ele sente medo de Deus. A visão que ele tem de Deus agora é manchada, distorcida, é incorreta. E ele, quando Deus vem ao seu encontro, em busca do homem, o ser humano se esconde com medo. Isso também acarreta não somente esse divórcio, digamos assim, essa ruptura entre o ser humano e Deus, mas também entre o ser humano e o ser humano. A mulher que tu me deste, os relacionamentos humanos também são afetados com o pecado, e também entre a natureza, entre os animais, o ser humano e os animais, enfim, tudo sai do seu lugar. Só que Deus, ele não desiste do homem, ele vem em busca do homem. E agora, Deus, quando nós vemos a história do Antigo Testamento, é Deus falando ao homem. No Sinai é Deus falando, expressando o seu caráter, a sua lei. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus vai ser chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, nesse processo de reconciliação, de reaproximação, primeiro ele fala. A palavra de Deus é ouvida, deve ser acolhida no coração e vivenciada na nossa jornada de vida. Mas isso não é o suficiente. Deus não apenas fala, mas Deus agora está entre nós, em Cristo, Deus conosco. Só que quando Jesus ele vai voltar para o céu, ele viu o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, não é apenas Deus falando a nós, ou Deus entre nós, mas é Deus em nós. Porque o pecado afeta dentro de nós, e o Espírito vem. A Bíblia vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo. Ele vem, ele habita no coração daquele que se derrama e se entrega completamente para transformar, para que essa pessoa, para que você e eu, ao nos entregarmos à ação do Espírito, possamos nascer do alto, possamos nascer de novo, possamos ser nova criatura. Se você ler o livro de Gálatas, lá no final Paulo vai dizer assim: sabe o que importa mesmo? É ser nova criatura. Sabe por quê? Ser nova criatura não é o que a gente alcança com o nosso esforço, não é o que a jornada de fé vem de maneira automática, não é o que os anos da igreja, a nossa experiência, até mesmo o conhecimento bíblico acarreta, mas é uma rendição para que o Espírito faça por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E Jesus diz para Nicodemos: olha, o que é nascido da carne é carne,
Você quer se esforçar para conquistar o que você não consegue? Não vai conseguir. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque o Espírito sopra onde quer. E a obra do Espírito não é o que a gente percebe. A gente não percebe, é algo silencioso a princípio, mas que traz resultados e frutos duradouros, permanentes, com raízes verdadeiramente eficazes. E Jesus continua dizendo para Nicodemos, verso 9: então lhe perguntou Nicodemos: como pode isso suceder? Acudiu Jesus acude a Nicodemos: você é mestre de Israel e você não compreende estas coisas? Aí Jesus vai dizer: olha, se eu começar a falar das coisas celestiais, você não vai acreditar, porque eu estou falando das coisas terrenas e você não sabe. E no verso 14 Jesus diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Jesus ele vai usar um paralelo com o texto lá de Números capítulo 21. O que aconteceu? O povo murmura contra Deus, eles se rebelam contra Deus, e aí vem algumas serpentes abrasadoras e começam a ferir o povo, e o povo está morrendo, muitas pessoas estão morrendo. Moisés vai diante de Deus interceder, e Deus diz assim: olha, construa uma serpente de bronze, aquele que olhar para ela será curado. Todos aqueles que olharam, que estavam infectados pelas picadas da serpente, que olharam, eles foram curados. E aqui Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria o quê? Levantado. A Bíblia diz que Jesus, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, se fez pecado por nós. Jesus, ele recebeu na cruz o que nós merecíamos receber. E ao olharmos para ele, recebendo a condenação que merecemos, nós temos cura, salvação e vida nele. Isso pela fé. O que é dito no verso 15? Para todo que nele crê, tem a vida eterna. E aí vem o verso 16. Eu gosto do verso 16, não só porque ele é muito conhecido, mas pelo contexto que essas palavras foram ditas. Vamos relembrar. Nicodemos se encontrou com Jesus em qual momento do dia? Na noite. Sozinho, na calada da noite com Jesus. Essas palavras, eu costumo dizer que foram ditas à multidão de um homem só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras que foram ditas aos ouvidos de Nicodemos na calada da noite, a palavra de Deus, quando acolhida no coração, levada para a vida, mesmo proclamada aos únicos ouvidos ali primários de Nicodemos e registrada por João, hoje talvez seja o verso, as palavras mais conhecidas de toda a Bíblia, que é a palavra de Deus, quando acolhida e guardada no coração, ela é proclamada na vida, e ela não fica apenas na vida do que a acolheu, mas muitas outras vidas que se encontram com essa vida que acolheu a palavra de Deus, passam a ouvi-la também. Por isso que esse texto maravilhoso, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, João não tem como expressar esse amor, as palavras humanas são insuficientes para definir, mas Deus, por amar, Ele dá, e Ele dá o seu Filho, para que todo que nele crê, naquele que pereceu, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de uma história, não sei se vocês ouviram ou já leram. Tem um livro chamado Jesus que eu nunca conheci. Quem já leu esse livro aqui? Ou já ouviu falar? Não é ninguém? Jesus que eu nunca conheci. É de um autor chamado Philip Yancey. E ele conta uma história bem interessante nesse livro. É uma parábola, não é uma história verdadeira, mas ela é bem pedagógica para a gente entender um pouquinho, digamos, desse amor de Deus, desse amor de Cristo. Nessa história fictícia, ele diz o seguinte: haviam dois anjos. Havia um anjo experiente e um anjo novato. E esse anjo experiente, ele tinha a missão de mostrar todas as galáxias para o anjo novato.
E ele estava passeando nas galáxias e mostrando a imensidão, a beleza de toda a criação, a vastidão do universo. E o anjo novato, ao contemplar toda aquela criação de Deus, ele estava maravilhado, ele estava encantado. Até que em determinado momento eles vieram parar em uma galáxia específica, na nossa galáxia. O anjo experiente chamou a atenção do anjo novato e disse: olha, presta atenção naquele planeta. Ele apontou para o planeta, e era o planeta Terra. O anjo novato olhou, depois de contemplar toda a beleza, a vastidão do universo, disse: o que tem aquele planetinha pequeno? O que tem aquele planeta? Olha, um planeta pequeno, sujo, e olha aquelas criaturinhas, criaturas repugnantes. Olhem como elas tratam uma outra, olha como elas vivem. O que tem de mais? O anjo experiente disse: olhe bem, não fale assim. Por que eu não vou falar assim? Se de fato, olha o planeta pequeno, insignificante, sujo, olha como aquelas pessoas vivem, criaturas insignificantes. O anjo experiente olhou fixamente para o anjo novato e disse: esse planeta pequeno, sujo, insignificante, aos seus olhos, é o planeta visitado. Quando ele falou isso, o anjo novato arregalou os olhos e falou: quer dizer que o Deus, o Eterno, o nosso Pai, que criou todas as coisas que os meus olhos estavam contemplando e que eu não tenho palavras para definir, Ele visitou esse planeta, Ele se tornou uma dessas criaturinhas, Ele morreu para salvá-las. Você percebe o tamanho do amor de Deus? O amor de Deus não se limita à cruz, mas à própria encarnação de Jesus. Para o verbo se fazer carne, Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para nós não conseguimos discernir, mas o Deus eterno, que não cabe no céu dos céus, se tornar semelhante a nós para dar sua vida em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, ele fala essas palavras para Nicodemos, e o texto vai continuar no capítulo 3, e vai ter o testemunho de João Batista. E João Batista, ele vai falar sobre Jesus. Ele vai dizer que Jesus, ele veio do alto. E Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer do alto, nascer do Espírito. Jesus fala sobre o amor de Deus, e Jesus fala sobre aquele que crê no que Deus está oferecendo, recebe vida, recebe transformação. Meus amigos, meus irmãos, nós precisamos nascer do alto. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Nós precisamos de uma nova vida. Mas para nascer do alto, nós precisamos crer naquele que veio do alto. Para nascer de novo e viver uma vida que vale a pena ser vivida, a vida ao lado de Deus, nós precisamos nos entregar àquele que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Para desfrutarmos plenamente do amor de Deus, nós precisamos aceitar em nosso coração o amor de Deus encarnado, que é Cristo Jesus. Aquele que não considerou a glória que lhe estava proposta, mas se esvaziou, se humilhou até a morte e morte de cruz, para que você e eu pudéssemos viver. Eu costumo dizer que se o amor de Deus não constranger o seu coração, nada mais o fará. Argumentos humanos, eloquência, podem lhe convencer por um curto período de tempo, mas se não for o amor de Deus que a cada dia aqueça o seu coração, que lhe atraia a Ele, a abrir os seus olhos e você buscar ver a Deus, nada mais o fará. E eu vou só, para terminar, eu só vou falar algo. Lá em Gênesis, quando Deus criou o ser humano, Deus, ele criando todas as coisas, ele falou e tudo se fez. Mas quando ele vai criar o ser humano, o que ele faz? Quem lembra? Diga para ele. Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas ele cria também, para mostrar que o ser humano é a coroa, digamos assim, da criação, ele usa as suas mãos. Ele molda com as suas mãos. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem de pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Mas o que tem de especial aqui?
Deus, ao criar o ser humano, e eu estou falando isso, não pense que está desconecto. O livro de João fala sobre uma recriação. Deus, ele vem para sofrer o que nós merecemos sofrer. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos isso, mas Cristo morre para que nós pudéssemos ter a oportunidade novamente de vida. E o Evangelho de João fala sobre uma recriação. E para entender o que Deus está fazendo na recriação, a gente precisa lembrar da criação. Na criação, ao criar o ser humano, Deus, ele molda com as suas mãos. Só que o ser humano, ele está pronto, ele está feito, mas ele está sem vida, até que Deus sopra, para que o ser humano passe a viver. Quando o ser humano abre os olhos, quem é o primeiro que ele vê? Quem? Ele vê a face de Deus. Não pense que é nesse mundo cheio de maldade, que era esse mundo cheio de maldade, de pecado, de tristeza, de tragédia. Não, era um mundo do eterno. Aquele que sabe o que é bom, olhou e disse que é muito bom. Mas antes de ver qualquer coisa, o ser humano viu a face de Deus. Sabe por quê? Porque para a gente sair da nossa vida, para a gente lidar com as coisas da criação, primeiro nós precisamos ver a face de Deus. Antes de lidar com a criação, com as criaturas de Deus, antes de se relacionar com Eva, Adão viu a face de Deus. Porque, eu já falei essa semana, mais importante do que as dádivas é o doador das dádivas. Você pode perguntar, e o que tem a ver comigo isso? Essa dinâmica da criação se repete a cada dia na sua e na minha vida. Como? No final de cada dia você faz o quê? No final de cada dia você faz o quê? Não entendi. Oi? Culto. Eu gosto, o pessoal é crente. Toda igreja que eu pergunto isso, ele diz: eu oro, eu agradeço a Deus. Nós fazemos isso e devemos fazer. Mas nós deitamos para dormir. Você dorme com o olho aberto ou fechado? Tem pessoas que dormem com o olho aberto. É raro, mas sempre acontece. Nós deitamos para dormir. Nós voltamos à posição original que o ser humano foi criado. E no outro dia, quando as misericórdias de Deus se renovam em nossa vida, nós abrimos os nossos olhos. O que nós devemos fazer? Primeiro, ver a face de Deus. Para nascermos do alto, para sermos novas criaturas, para vivermos a vida que vale a pena ser vivida, que é a vida ao lado de Deus, para lidarmos com as obras da criação, com as criaturas, com as outras pessoas, nós precisamos primeiro ver a face de Deus. Nicodemos, ele buscou se encontrar com Jesus à noite. A cada dia nós precisamos contemplar a Cristo. Jesus disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Que a cada amanhecer, na sua vida, o amor de Deus e o Espírito de Deus agindo em seu íntimo, a cada amanhecer, abre os olhos, você lembra, primeiro vê a face de Deus. Isso vai ser um divisor de águas em sua vida. Como eu vejo a face de Deus? Abrindo o meu coração para que a palavra entre de uma maneira transformadora. Abrindo o meu coração para que os meus lábios conversem com Deus de uma maneira profunda e real. Quando eu falo de oração, eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo: se eu tirar os pedidos e os agradecimentos de minhas orações, o que sobra? Sobra um relacionamento com Deus. E a vida cristã é sobre alguém. E esse alguém é Jesus, que nós devemos nos relacionar com Ele. Se o desejo do seu coração nessa noite é se entregar para dizer: Senhor, me torna uma nova criatura. Senhor, preciso nascer do alto para ver o Teu reino. Senhor, preciso nascer da água do Espírito para participar desse reino. Senhor, preciso crer naquele que veio do alto, Jesus, para ter nele salvação, pois Ele é o Salvador do mundo. Eu preciso aprender a cada manhã a ver Tua face, para que o Senhor decida o que é bom em minha vida e não mais eu ande de maneira independente de Ti, para ter prazer do que de fato é prazeroso, que é o que o Senhor tem para ofertar. Se esse é o desejo do seu coração, o Moisés vai cantar, não é isso? A
Abre o coração para o Deus que ouve, para o Deus que quer salvar, para o Deus que quer transformar. Não permita que seja mais uma noite, mais uma oração, mais uma mensagem, mas que seja salvação, que seja recomeço, que seja novidade de vida para você e para mim, em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós precisamos nascer do alto, nós precisamos sermos completamente teus, rendidos, para que a transformação aconteça de dentro para fora, para que possamos ser nova criatura em Cristo Jesus, para que o teu amor seja abundante em nosso coração, em nossa vida, e a mola propulsora de qualquer ação nossa. A resposta, a tua graça, a tua bondade. Nos ensina, Senhor, a ter uma rendição por completa a ti. A cada novo amanhecer, buscar ver tua face. A cada passo, seguir os passos e a trilha aberta por Cristo Jesus. Que as tuas palavras enchem o nosso coração para que a nossa boca seja a porta-voz da tua palavra. Que a nossa vida seja tua, Senhor. Pai, que o Senhor seja a nossa alegria, a nossa salvação. Uma noite semelhante a essa, Nicodemos ouviu as palavras que ecoam até hoje e que alcançam o nosso coração e nossa vida. Deus amou. Porque Deus amou, Deus deu. Ele deu o Filho para que possamos ter vida plena, abundante em Cristo Jesus. Que Cristo seja o Rei de nossa vida e do nosso coração. Que o Espírito nos transforme de dentro para fora e que possamos viver a vida que o Senhor deseja para a tua glória. É a nossa oração e gratidão em nome do Rei Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe. Possamos estar aqui amanhã. Convide pessoas, eu tenho certeza que você convidou, mas que o propósito primário não se cumpra, que seja o seu coração aberto para a palavra de Deus. Amém. E